Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos também ao início de um novo projeto A Perder de Vista, que são então as leituras dos contos do Machado de Assis selecionados por John Gladstone. Essa coletânea aqui, da Companhia das Letras, é uma linha, né? Tem toda uma linha de contos muito legais e a ideia deste projeto especificamente é ler todos os contos que estão aqui dentro, na ordem que estão aqui dentro, e vim compartilhar com vocês. Então, assim, como são 50, é um projeto a perder de vista. Então vai ter aqui toda uma playlist, que vocês podem ir lá na abinha do canal. Então, se você ver esse vídeo no futuro, só você ir lá no canal, na aba de playlists, vai ter, então, contos do Machado. Qual é a ideia? Nesses vídeos de contos, eu realmente falo toda a história, tá? Então, assim, não reclame de spoilers, você já está sabendo. Se você precisar ler esse conto para a faculdade, para algum trabalho da escola, para alguma coisa que não seja entretenimento, mesmo que você veja esse vídeo, eu recomendo demais que você faça as leituras destes contos, certo? Porque assim, nada substitui de fato a experiência mesmo própria. Bom, esse conto aqui ele não poderia ter sido a melhor escolha para iniciar uma coletânea, e vocês já vão entender o porquê. O que nós temos aqui é uma história que foi publicada em 1878, no Jornal das Famílias. Então estamos falando aí do século XIX, estamos falando aí de um contexto bem atribulado na história do Brasil. Mas enfim, em termos de literatura, o que nós temos aqui é uma história que mescla humor e melancolia na medida certa. E uma dose de ironia que Machado de Assis adora. Bom, o que nós vamos acompanhar aqui é a história do Inácio. Ele é um jovem, né? Não se sabe exatamente qual a idade que ele tem, mas é a história desse jovem que vem de uma família de, não saberia dizer se músicos ou se pessoas que simplesmente gostam de música, né? Que existe uma diferença. O Inácio, ele toca a rabeca, acho que é assim que se pronuncia, vou deixar a foto dela aparecendo aqui. Esse instrumento, no início, ele até fazia do seu trabalho, né? Ele realizava alguns serviços pela cidade, eu acreditaria em espécie de bicos, e ele, num belo dia, ele acaba indo para uma espécie de concerto de um músico germânico, e ele fica simplesmente fissurado, obcecado por violoncelo. Nessa coisa de se apaixonar pelo violoncelo, ele acaba dizendo que só existem dois instrumentos que de fato tocam a alma do homem: o violoncelo e a harpa. Ele fez uma composição musical, digamos assim, para a mãe dele, né? O pai dele faleceu há pouco tempo, quando inicia a história. Então ele acaba tendo alguns momentos mais intimistas com a própria mãe. Então ele chega até a sala, ele organiza tudo ali, né? Todo o aparato, e começa a tocar o violoncelo. E aquela música ela vai se expandindo, né, conforme os dias vão passando. Até o momento em que está passando pela rua deles, né, dois jovens estudantes de direito que estão meio que de passagem, e eles acabam escutando a música do violoncelo do Inácio. E eles param para ouvir. E nessa de parar para ouvir, eles acabam vendo que a janela de onde está saindo aquele som vem de uma casa muito próxima deles. Eles acabam então olhando, literalmente olhando para dentro da casa, e veem então o violoncelo do Inácio sendo tocado magistralmente, e eles ficam abismados, apaixonados por ele. É nesse momento que vão entrar esses dois personagens, o Barbosa e o Amaral. O Barbosa é um músico também, ele toca um outro instrumento, e o Amaral é apenas um cara super simpático que acaba então fazendo com que esse contato com o nosso personagem se torne mais íntimo, né, se torne mais próximo. E aí eles começam a conversar, eles perguntam se eles podem continuar ouvindo, e o Inácio fala, tudo bem, fique aí. É um personagem, né, o Inácio é um personagem um pouco mais centrado, digamos assim. A gente já começa a perceber certas características dele, que é um cara meio dado às leituras, à erudição, enfim. Olha só o instrumento que ele está tocando, um violoncelo. E o Barbosa, ele faz uma outra representação, ele toca um instrumento chamado machete. Machete, para quem não sabe, seria o equivalente a quase um cavaquinho. Vou deixar a foto aqui também passando. E eles começam a ter uma certa conversa ali, né, uma certa intimidade, e a partir de então a vida do nosso protagonista começa a se entrelaçar com a história desses dois jovens, mais do Barbosa do que do Amaral. Eles meio que decidem fazer espécie de apresentações juntas e tudo mais, e o que o nosso Inácio começa a perceber é que a reação do público, aquela música que vem do machete, não exatamente do violoncelo, é quase que imediata. Junto a isso nós temos a esposa do Inácio, que é a Carlotinha. Ela é uma personagem descrita como frígida, como, né, uma gatinha que gosta de sair para suas festas, ficando mais abismada com o Barbosa do que com o próprio marido, né? A mãe do nosso protagonista, ela já é uma senhora de idade, então existe uma cisão narrativa nesse momento, em que nós estamos um tempo no futuro, onde o nosso Inácio, ele acaba, então, nesse momento de cisão, nós temos uma descrição do narrador falando sobre o momento atual. Porque no início desse encontro com o Barbosa, o Inácio está feliz.
ele tá se sentindo reconhecido pelo próprio amigo de tipo, beleza, você gosta daquela música que eu gosto também, por mais que você toque outro instrumento. E aí o narrador vai descrever esse momento como: a felicidade de Inácio não podia ser maior. Ele tinha tudo o que ambicionava: vida de arte, paz e ventura doméstica, e enfim, esperanças de paternidade. Lembrando que Carlotinha estava aí, né, ficando prenha, como diz o outro. E aí ele fala: se for menino, diz ele à mulher, aprenderá violoncelo. Se for menina, aprenderá harpa. São os únicos instrumentos capazes de traduzir as impressões mais sublimes do espírito. Nessas andanças dos dois personagens meio que tocando juntos, começa a se tornar meio que uma febre ali na vizinhança, né? O próprio narrador vai dizer que o machete de Barbosa não ficou escondido entre as quatro paredes da sala de Inácio Ramos. Dentro em pouco era conhecida a forma dele no bairro em que morava o artista, e toda a sociedade deste ansiava por ouvi-lo. Então, retomando o ponto que eu disse sobre essa compreensão do personagem, em entender que agora não mais o violoncelo gerava essa comoção, mas sim o machete, ele começa a repensar se ele ainda quer tocar violoncelo. Chega um determinado momento do conto que ele se questiona. Então, são episódios mais melancólicos que na narrativa ficam para o leitor representado como uma certa introspecção do personagem. Nesses momentos de melancolia e de volta, né, a se alegrar com essa sua espécie de performance, ele tem muitas conversas com a esposa dele, que é uma esposa meio estranha, assim. Ele diz em um determinado momento para ela: o que eu tenho é que estou arrependido do violoncelo. Se eu tivesse estudado machete, né? Então lembra que ele vem já da rabeca, passa a estudar violoncelo porque ele vê alguém tocando, e depois que ele começa a entender que talvez aquele tipo de música que ele toca, que ele se sente completo, já não fosse mais o que ele gostaria. Tempos se passam até que o Amaral, um dos amigos, acaba voltando para São Paulo, né? Então a gente entende que a história se passa no Rio de Janeiro, porém o Barbosa fica, né? O Barbosa ele não voltou, ele ficou doente. E aqui diz: a doença durou somente 2 dias, no fim dos quais ele foi visitar o violoncelista. E aí o narrador nos diz: Carlotinha ouvira alegre a notícia. O rosto de Inácio não tinha nenhuma expressão. Então ela fica feliz porque o Barbosa ele acabou ficando doente, ele vai ter que ficar ali junto com eles na cidade. Então vai ser mais uma chance dela ver ele. A gente já começa a entender mais ou menos para onde essa história está se levando. E aí a gente começa a se direcionar para o lado mais triste do conto, já para o final, quando o Amaral ele decide voltar então nas outras férias para visitar, né, os amigos dele. Então, e aí o narrador diz o seguinte: nas férias seguintes, Amaral foi visitar o seu amigo Inácio. Logo no dia seguinte, aquele em que desembarcou, chegou alvoroçado à casa dele, e aqui é descrito como uma preta veio abri-la. Estamos falando do século XIX. Onde está ele? Onde está ele? Perguntou alegre e em voz alta o estudante, e ela desatou a chorar. Amaral interrogou-a, mas não obtendo resposta, ou obtendo entrecortada de soluços, correu para o interior da casa com a familiaridade do amigo e a liberdade. Na sala do concerto, que era nos fundos, olhou ele, Inácio Ramos, de pé, com o violoncelo nas mãos, preparando-se para tocar. Ao pé dele brincava um menino de alguns meses. O filho dele nasceu com Carlota. Amaral parou sem compreender nada. Inácio não o viu entrar. Empunhara o arco e tocou. Tocou como nunca. Uma alegria plangente que o estudante ouviu com lágrimas nos olhos. A criança, dominada ao que parece pela música, olhava quieta para o instrumento. Durou cerca de 20 minutos. Quando a música parou, Amaral correu a Inácio. "Oh, meu divino artista!" exclamou ele. "Que tens?" ele pergunta. "Nada", respondeu Inácio. E ergueu-se e de novo tocou o violoncelo. Não acabou, porém, no meio de uma arcada. Interrompeu a música e disse a Amaral: "É bonito, não?" "Sublime", respondeu o outro. "Não, machete é melhor." E deixou o violoncelo e correu a abraçar o filho. "Sim, meu filho", exclamava ele. "Hás de aprender machete. Machete é muito melhor." "Mas o que há?" articulou o estudante. "Ou nada." E aí temos a última linha do conto. "Nada aconteceu", disse Inácio. "Ela foi-se embora. Foi-se com machete. Não quis o violoncelo, que é grave demais." "Tem razão. Machete é melhor." E assim a gente finaliza o conto, né? Então, Dona Carlotinha fugiu com o seu Barbosa, não é mesmo? Esse conto, ele tem uma carga melodramática e até humorística em certos momentos, mas ela traz pra gente muito mais do que isso. E aqui são algumas impressões que eu tive durante a leitura. Bom, para além de uma história melodramática, de abandono, de traição, enfim, nós temos uma certa representação de uma época. Lembrando que esse conto ele foi escrito, né, e publicado no século XIX ainda. Talvez a gente poderia pensar numa representação figurativa daqueles personagens. Enquanto Inácio seria, então,
esse indivíduo letrado, erudito e que gostava de fato da música clássica, nós tínhamos o outro personagem, que era o Barbosa, que ele tocava machete. Ele tinha uma adesão do público muito mais rápido, uma música popular. E esse contraponto entre o erudito e o popular se mesclam aqui nesses personagens através das suas vivências, das suas decisões. O Inácio acaba ficando sozinho com o próprio filho, a esposa o abandona, era um sonho que ambos tinham, mas que por uma outra questão ela acaba o deixando. Alguns textos vão tratar desse conto também, vão pensar nesse conto através de uma perspectiva própria e analiticamente freudiana, né? Uma análise analítica, quando ela vai falar que o momento em que o personagem se vê numa situação onde a própria esposa já não mais dá atenção, nem os amigos da vizinhança, ele começa a se sentir mais recluso. Ele começa a tocar o violoncelo sozinho, né? Como o Amaral encontrou aqui nessa última cena. E aí esse texto, eu posso até deixar aqui o link aqui embaixo, caso alguém se interesse, vai falar e vai chamar esses momentos de neuroses, né? E essa questão de neurose, para a psicanálise, ela é muito importante. Então, é um conto que, se você for ler de uma tacada só, assim, na camada superficial, vai ser uma história boba. Mas quando a gente começa a adentrar nas camadas mais internas, a gente começa a perceber que o Machado ele vai fazer essa análise, talvez, do seu estado de coisas. Talvez a gente poderia pensar, então, nessa reflexão do Machado em relação a quais seriam as preferências dentro da música, enquanto expressão artística, em que as pessoas mais estavam interessadas. A música erudita ou a música popular? Em contraponto a isso, nós temos que também pensar que aquele momento no Brasil, nós tínhamos, né, muito mais forte do que hoje, a questão da escravidão. A escravidão representada através dessas pessoas, e que a maioria dos brasileiros não tinham acesso às músicas, às expressões artísticas, porque a maioria dela, ou pelo menos a maioria da população que trabalhava, que levantava o peso mesmo da coisa, eram pessoas escravizadas, né? E eu falo até hoje porque, enfim, né, é um pouco inocente achar que racismo, trabalhos análogos à escravidão se encerraram. Esses foram apenas alguns dos insights que eu tive durante a leitura. Fica aqui a minha recomendação de um conto muito legal, muito interessante. Estou muito ansioso para ler os próximos. Foi minha primeira leitura, né? Estou começando a colocar o pezinho dentro da obra de contos do Machado. Se você já leu esse conto, me diz aqui o que você achou. A ideia é que saia pelo menos um vídeo sobre um conto desta coletânea mensalmente aqui no canal. Eu vou dizer até para vocês qual será o próximo conto lido. O conto que começa na página 32 se chama Na Arca. Então, temos um encontro marcado no mês de maio. E é isso, gente. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no gostei. E é isso. Até a próxima. Tchau.